pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo será a parte 2 do vídeo que eu fiz. Eu tô fazendo uma série, né, contando a minha história aqui no Brasil nesses últimos 6 anos que eu tô morando aqui. Se tu é novo aqui, por favor, se inscreve aqui no canal. Se tu já é inscrito aqui, obrigado e eu espero que tu volte sempre para assistir meus vídeos. Infelizmente não tô conseguindo muito tempo para gravar vídeos, mas eu tô tentando o máximo, né? Sei que demorou muito para sair parte 2 dessa série, né? Mas vamos lá. No último vídeo, né, eu contei como que eu cheguei aqui, como que foi essa questão de vir para o Brasil. Tinha muitos países para eu viajar, para estudar, mas enfim, eu acabei vindo para cá, né? Então, o título desse vídeo é basicamente quase voltei para meu país. Então, o que aconteceu? Eu vou começar explicando um pouco como funciona a bolsa de estudos que a gente ganha e traz a gente para cá. Então, como a maioria dos países africanos que participam nesse programa não falam português, a gente tem que chegar no país para aprender português por 7 meses, né? Depois a gente faz uma prova de proficiência que é chamado Selfibras. Então tu chega, tem gente que chega em fevereiro, mas eu cheguei em janeiro, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas para chegar no país naquele ano do meu país, de Ghana, né? Eu vim com mais 3 pessoas, se não me engano. Então, a gente chega aqui com as faculdades onde a gente vai estudar o programa, a gente vai aprender o português por 7 meses, né, e faz a prova em outubro, se não me engano. Outubro ou novembro. Não lembro exatamente qual foi o mês que eu fiz a prova, porque infelizmente cheguei aqui na pandemia que atrapalhou tudo, assim, tudo. Eu perdi 2 anos da minha vida aqui. Logo depois que eu cheguei, eu acho que eu só fiz 3 semanas de aula de português e a pandemia começou. Então, assim, foi muito difícil para mim aprender o português. Foi muito difícil. Hoje estou conseguindo falar graças aos meus amigos e às pessoas que eu encontrei, né, que me ajudaram bastante a falar. Mas como eu falei, eu quase voltei para Ghana por causa da língua, né? O que aconteceu? 2020 a gente não fez a prova por causa da pandemia e 2021 não era certo que a gente ia fazer a prova também, porque a gente estava na pandemia ainda, né? Mas marcaram uma data para a gente fazer a prova em 2021, só que aconteceu o que eu não esperava, né? De não passar na prova. Mas hoje, olhando para trás, eu acho que isso deveria acontecer para eu estar aqui, né? Onde eu estou agora, porque eu pedi a minha vaga. Normalmente a prova de proficiência serve como uma garantia para tu ingressar na universidade onde tu vai cursar o curso que tu escolheu lá em Ghana durante o processo, né, para vir para cá estudar. Então, como eu não passei na prova, eu pedi essa vaga. Eu ia estudar na UFC, no Ceará, e eu não passei. Então, assim, aconteceu. Eu cometi um erro, assim, bem, assim, pequenininho, assim, na prova, mas eles não perdoam, né? Infelizmente, 2021 foi ano muito difícil para mim, assim, eu acabei de chegar no país, pandemia, fizemos a prova, eu não passei, eu vi todos os meus amigos passaram, né, dá para imaginar o que eu ia sentir, né, e ninguém esperava que eu não ia passar na prova, porque estava falando bem com as pessoas e tal, mas isso não garante que tu vai passar na prova, óbvio. Então, aconteceu que eu não passei na prova e eu tinha que ficar em Salvador, né? Porque eu morei em Salvador, fui para aprender português na Universidade Unilab, em São Francisco de Conde. Era uma cidade vizinha de Salvador, eu acho que 1 hora e 30 minutos, assim, viajando.
de ônibus. E fiquei em 2020, 2021, eu não consegui passar. E eu estava preocupado com a questão do visto, porque como eu estou com visto de estudante, eu tenho que comprovar que estou estudando numa universidade para poder renovar meu visto. E isso lá em 2021 foi um problema para mim. Eu até tentei fazer alguns cursos online, assim, fazer um curso IAD, mas isso não adiantou. Não consegui renovar meu visto, então eu fiquei 6 anos sem, não, 6 anos não, 6 meses sem renovar meu visto quando eu cheguei aqui no Sul, em Santa Maria. Eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso, como é que eu cheguei em Santa Maria, na UFSM, que é a faculdade onde eu estou estudando agora. Então, foi muito difícil para mim. Aí eu comecei a pensar, cara, eu não passei na prova, eu não estou conseguindo renovar meu visto, então o que resta para mim? Voltar para casa. Eu senti muito mal que não consegui passar na prova. Eu até lembro que mandei mensagem para meu pai falando que eu sei que eu decepcionei ele por não ter passado na prova. Eu me cobri muito por não ter passado, né? Aí, assim, eu pensei sobre várias coisas, mas eu decidi que eu vou voltar para meu país. Eu tinha botado na minha cabeça que eu vou votar para me inscrever de novo para poder voltar para o Brasil, né? Mas isso não aconteceu. Eu acabei decidindo que eu já estou aqui. Meus pais já gastaram muito dinheiro para eu estar aqui. Então, o que eu vou fazer? Tentar aprender. Não é que eu não sabia falar português, mas o nível do português na época não era tão alto assim. O que eu poderia fazer? Continuar estudando português e ver as oportunidades, porque uma coisa que eu percebi aqui no Brasil é que oportunidades nunca faltam, sabe? Tem muitas oportunidades aqui no Brasil. Então, eu tinha que estudar. Eu acho que até a gente realizar uma prova, fazer a prova de Selfibras, eu e meus amigos, a gente decidiu fazer o Enem, né? Porque a gente não sabia quando a gente ia fazer a prova de Selfibras, não tinha data marcada. Então a gente fez a prova e o Enem e a gente conseguiu tirar notas boas, em que eu consegui uma vaga lá em Paraná ou Pará, se não me engano. Enfim, eu estou só resumindo que tem muitas oportunidades aqui, né, para estrangeiros, assim, quem chega de fora. Então, basicamente foi isso. Eu não fiquei depressivo, tá? Mas eu estava muito mal mesmo, por não ter passado. Especialmente vendo que os amigos passaram e tu também não passou. Mas enfim, como eu falei, isso tinha que acontecer para eu estar aqui. Hoje estou quase me formando numa das universidades federais, numas melhores universidades federais, né, no país. Então, basicamente foi isso. Eu decidi voltar por causa do que aconteceu de eu não ter passado na prova. E eu decidi ficar e estou aqui hoje, né? Eu vou gravando um pouco assim, não quero fazer um vídeo muito longo, né? Mas basicamente foi isso, né? Eu até falei com meu pai para voltar e ele não comprou a ideia também de eu voltar para Gana, mas foi a melhor decisão que eu tomei de não decidir voltar para meu país. É isso. Se tu chegou até aqui, obrigado. Curte o vídeo, comenta para eu saber as dúvidas que vocês têm sobre a minha história ou o que vocês querem que eu conte
aqui no canal, certo? E já já vai sair a parte 3 desse vídeo, né, que é contar depois dessa frustração de não passar na prova e decidir voltar e como que eu finalmente consegui entrar numa federal para estudar o curso que estou fazendo e que graças a Deus estou quase me formando, tá? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.